Pessoal, eu queria falar um pouco sobre aquele exercício de futurologia, né, que o brasileiro gosta de fazer, né, o que vai ser lá da frente. E essa reforma tributária, né, é esse o assunto, ela, com certeza, ela vai trazer problema no curto prazo. Vai aumentar a complexidade do sistema, porque você vai ter dois sistemas, não é, ao invés de um. E assim, a gente não pode esquecer que o que tá é uma merda. Do jeito que tá inviável. Nós temos aí 3 trilhões de reais em dívida ativa, nós temos 1 trilhão de reais no CARF e na DRJ, o maior contencioso tributário do mundo, 16% do PIB, né? Contencioso judicial, a pesquisa do CNJ de 2021, o relatório CNJ, é público isso daí, vocês vão pesquisar, tá lá, em números, 77 milhões de processos de execuções fiscais, 20% no Tribunal Regional da Terceira Região, aqui em São Paulo, são execuções fiscais. O IPTU, né, por incrível que pareça, a maior quantidade aí de processos de execução fiscal, enfim. Do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá ruim, tá difícil, tá pesado, né? E só tem duas maneiras de mudar, diz o ditado, né? Ou pelo amor ou pela dor. E eu não tenho dúvida, né? A gente está mudando pela dor, né? E pela dor do que a gente sente no dia a dia. A gente que é tributarista sabe disso, né? Até o passado é incerto, o Supremo relativiza coisa julgada, tese do século, Receita Federal, cultura de anti-empresarial, né? Que o empresário não presta, que o lucro tem que ser tributado, né? Porque o rico tem obrigação de dividir com o pobre. São coisas que a gente sabe de onde vem. Isso, se a gente for falar em tributação, onde a matemática comprova o que eu estou falando, né? A matemática comprova o que eu estou falando. Então, assim, as empresas que mais devem são as grandes empresas, as empresas mais fiscalizadas são as grandes empresas, né? 60% da arrecadação vem de 8 mil CNPJs e por aí vai. A grande maioria ainda é MEI, é empresa do Simples. Então a gente tem um sistema caótico. E quando a gente fala em melhorar, né, não é mérito nenhum, porque tá tão ruim que não dá para piorar, né? Às vezes até dá, né? Tanto que a gente chegou aqui, mas assim, via de regra vai ser difícil. Então, melhorar o que já tá é uma questão fácil, né, de concluir. A probabilidade é melhorar, com certeza, mas em quanto tempo? E a que custo? Quanto que vai custar isso daí? Qual vai ser a conta? Qual vai ser a fatia desse bolo que vai ser retirada do bolso do setor privado? Porque o setor público não gera riqueza, né? Importante que se diga isso, uma frase da Margaret Thatcher, todo mundo sabe, o dinheiro público não existe, existe o dinheiro só privado. Então, resta saber, né, se nós somos mais competentes para decidir como gastar o nosso dinheiro, ou se é o Estado, que é o nosso patrão, pelo menos até o mês de maio, né? Que a gente 34, 35% de carga tributária, até o mês de maio a gente trabalha para o Estado. Então, ele é mais competente que nós para decidir como vai gastar o nosso dinheiro, a origem do nosso trabalho? Não, né? Então, assim, qual é o custo? Qual é o custo dessa reforma? Vai ter aumento de carga tributária? É óbvio. O Estado, por acaso, já perdeu alguma oportunidade de aumentar a carga tributária? E vai perder a oportunidade de ouro, né? De aproveitar essa confusão, essa transição aí de um sistema para outro para poder aumentar a carga tributária? Para poder aumentar o grau de vigilância das pessoas? Não vamos nos esquecer aí do split payment,
essa questão da compensação financeira, ou seja, não é o imposto que está destacado no documento fiscal, é o imposto que está pago ali. Então, é como se tivesse a maquininha do débito ou do Pix direto com a maquininha do cupom fiscal, já direto para os cofres públicos. Entendeu? Então, o financeiro vai estar dentro do fiscal. Isso é um ponto a se considerar, né? Fora isso, você tem aí a situação do chamado soviete tributário, que é esse comitê gestor de 27 eleitos lá em Brasília que vão, né, distribuir o bolo, né? Fazer igual o pizzaiolo lá, pegar a maquininha lá e saber, ó, tua fatia é tanto, quantas fatias você vai ter nesse rodízio aí. É isso. Então serão os entendidos. Ah, vai ter regra, vai ter eleição, vai ter um comitê, vai ter lista tríplice, vai ter tudo isso. Mas vai ter salário, vai ter DAS, vai ter um monte de coisa. Quanto é que isso vai custar? Né? São cargos que vão ser por indicação. E quem vai indicar? Por que vai indicar? Qual o grau de participação de você que é empresário, de você que é chamado de contribuinte e que não contribui em nada? Você é pagador de imposto, porque quem contribui não tem direito a ter contrapartida. Entendeu? Então essa reforma, ela vem para tumultuar, com certeza, mas a gente está vindo já de um sistema ruim, caótico, e os números estão aí. A transação tributária está resolvendo uma questão aí importante desse passivo das empresas. Mas não adianta, não vai dar ré esse negócio aí. E tem algumas coisas que são positivas. E é sobre isso que eu queria até comentar com vocês aqui. Primeiro ponto é o seguinte: a gente vai ter uma redução de aspectos polêmicos. Isso é fato, né? Ou seja, questão de se dá crédito, se não dá crédito, não cumulatividade, essa não cumulatividade plena, enfim, ok. Você vai ter uma redução de tributos, nem tanto ali e tal. Você vai ter uma junção do ISS, do ICMS, enfim, mas você vai ter um aumento enorme da base. Vou dar um exemplo aqui: locação de bens móveis não é serviço. E não é mercadoria, obviamente. Então não tem ISS, não tem ICMS, mas vai ter IBS e vai ter CBS. A locadora, quem aluga empilhadeira para as fábricas, quem aluga carro, né, não paga nada, só paga imposto federal. Não paga nem municipal e nem estadual. Como é que vai ficar? Né? O segmento de aluguéis de bens móveis no Brasil, vamos dimensionar isso? Vai desde salão de festa, casamento, aluguel de ferramenta, construção civil, né? Não é fácil fazer essa conta aí. Então, vai aumentar a base tributária, com certeza. Mas, de alguma maneira, existe um pilar ali que, com certeza, foi discutido, né? Teve uma participação de técnicos aí da FGV, ligado ao Núcleo de Estudos Fiscais. Eu participei, fiquei 2 anos na FGV, no Núcleo de Estudos Fiscais, do Centro de Cidadania Fiscal lá, da onde saiu essa proposta de reforma tributária, e tive contato com essas discussões, pelo menos parte delas. Então existe uma coluna ali, né, que é interessante. Agora, lá na frente, com certeza nós vamos estar aqui reunidos para discutir a reforma da reforma. E aí eu acho que pode ser que a gente consiga chegar no lugar certo, mas pelo caminho errado, né? Vamos ter que sofrer primeiro, não vai ser pelo amor, vai ser pela dor. Porque vai doer essa reforma, entendeu? Do bolso, que eu estou dizendo. E lá na frente, né, já tendo a dor, as pessoas vão buscar a solução e simplificando algo que já tem uma estrutura melhor do que aquilo que está, pode ser que no médio e no longo prazo, né, depois da reforma, eu acho que a gente pode ter um modelo melhor. Mas eu não confio, e eu acho que ninguém deve confiar
na benevolência do Estado para aliviar o teu bolso. São raríssimos os governos que entendem que diminuir a tributação de alguma maneira vai aumentar o crescimento das pessoas, das empresas, da economia como um todo. Né? O Estado ele tende a crescer. Enquanto não houver uma decisão política no Brasil de redução do Estado, de redução do gasto público, né? Enquanto isso não acontecer, com certeza a gente vai ter uma carga tributária elevada. E uma carga tributária elevada é como uma tampa numa panela, impede, né, o crescimento, impede a expansão da economia, porque parte do que a economia produz fica no Estado e concentrado na mão de benefícios previdenciários, do custo do judiciário. Nós temos o legislativo mais caro do mundo, temos o legislativo mais caro do mundo, temos o judiciário mais caro do mundo, né, e mais lento pela quantidade de processos. 90% dos processos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Temos um Tribunal Superior do Trabalho, um Tribunal Superior Eleitoral, né, um palácio. Quem vai a Brasília vê aquilo ali e fala, não, estou em Dubai, né? É mais ou menos essa sensação. Morei em Brasília 2 anos. Então, a discussão vai um pouco além. E não adianta a gente querer achar que nada vai acontecer, né? Que essa reforma vai ser cancelada. Já foi a Constituição, a emenda constitucional. Tem aí a questão das leis complementares, de como que isso vai impactar também nas obrigações acessórias. Enfim, vai ter gente chorando, vai ter gente vendendo lenço. Mas, de alguma maneira, eu acho que nós, tributaristas, temos que ser igualmente missionários e mercenários, no sentido, nós recebemos para trabalhar, para lutar pelos interesses do contribuinte. Nesse ponto nós somos mercenários, sem nenhum sentido pejorativo, mas nós temos que ser missionários também em reconhecer que nós temos uma função de proteção, né, desse contribuinte em relação a alguém que é maior que ele, que é o Estado. Né? E por que ele precisa ser protegido? Porque se tem lei que define a regra, porque a regra não é clara. E não interessa para ninguém que ela seja clara. O sistema é complexo de propósito, ele não é complexo por incompetência. Muito pelo contrário. Essa complexidade ela serve ao propósito, né, da arrecadação sem barulho, sem entendimento, aquela confusão, né, de puxadinho de tudo ali, essa federação maluca onde o município tributa, o Estado tributa, a União tributa, né, e esse dinheiro que sobe para Brasília e depois desce, enfim. Então, assim, tem muita coisa para ser resolvida e o brasileiro precisa entender a importância da tributação, a importância da cidadania fiscal, a importância da conscientização em relação àquilo que o Estado faz com o produto do nosso trabalho. É disso que se trata. Tá? Então, eu acho que a gente chegou num momento aí onde a informação ela circula rápido, temos aí rede social, temos o YouTube, você que está me assistindo aí. E, enfim, a gente vai ter com certeza meios de dar voz para aquilo que a gente pensa. Né? Eu passei 14 anos na Receita Federal como auditor fiscal, já há 25 anos lido com o tributário. E eu queria falar um pouco sobre a minha visão sobre o que está acontecendo, né? Incentivando para você que gosta do tributário, para você que é contador, advogado, para você que é consultor, vai ter muito trabalho, mas para isso precisa ter muito estudo, precisa ter muita seriedade. Seja mercenário, cobre pelo seu trabalho, mas também seja missionário. Né? Seja um defensor do Estado mínimo, seja um defensor do contribuinte, indigne-se, aproveite essa indignação, né, para gerar uma ação. Né? O próprio nome já diz no final. Perfeito, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, clique nas notificações,
comente, compartilhe esse vídeo, tá? E com certeza vai vir muito conteúdo aí pra gente falar sobre essa reforma ainda, porque tem muita coisa que há por vir aí. Nos encontramos no próximo vídeo.